Vamos lá, pessoal. Então, a Universidade Brasileira quis evitar o destino da Universidade Francesa, fechar depois da Revolução de 1789. Vai ter a consciência, a necessidade de integração com a sociedade. Em 1700, como já falei, um autor aqui, o Emmanuel Kant, o Rosier, Monteguiste, eu falo, né? Eu falo Montessori, Monteguiel, né? Monteguiste. Tem uma. Ele fala aqui a questões importantes que relacionam a tolerância ao fogo. Nós temos que ter essa tolerância ao fogo elementar, embora ele coloque uns destaques relacionados à religião. Monteguistel, né? Monteguistel. Depois vocês vejam, no campo da filosofia, está juntinho lá, junto nos campos categóricos com Cândido, Emmanuel Kant, e também o Jean Rosier, ok? Então, entre essas democracias crescentes e aspirações, se coloca décadas e exigências ligadas à própria publicidade. Nós olhamos que 1700, em 1800, 1900 e as questões crescentes são relacionadas à estrutura ligada aos campos estatais. Há fatores primordiais que eu falo sobre o compromisso público, cuja presença são ingressos de jovens nas camadas pobres na universidade. Independente que seja a sua família, a sua vida pessoal, há um aspecto conservador revolucionário. Quando eu coloco uma pessoa que muitas vezes alguém não vai ter valor à universidade, vai ter esses princípios, pressupostos, subsídios, e colocar uma vaga a quem, nem que seja uma ou duas, para não perder também a sua rentabilidade, vai haver também o que? Fatos importantes ligados à própria escola. Este passou na medicina. Este eu sei, estou falando de escola, depois é lógico que vai ingressar também na faculdade. Então, o campo do universo, os conjuntos da população em geral, como eu falei de 1920, que relacionava elementos ligados à pedagogia geral, nos coloca um fator importante. O que é universidade? O que é ponto de vista? O que é qualidade para todos? Aí chegamos nessa essência que vem a florescer essa qualidade para todos, que é o próprio esporte. O esporte é qualidade para todos? O esporte está massificando o ensino? Ou o esporte está aumentando a própria alienação ligada ao próprio ensino? São fatores que vêm relacionar, elitizar fatos importantes. É lógico que não vou perder minha vaga. É lógico que não vou perder o meu lugar nesses campos existenciais beneficiários que ocorreram desde o meu serviço, desde épocas antigas arcaicas, onde há modernidade, uma pós-modernidade. A integração da universidade se dá pela definição de suas prioridades e as suas prioridades para a reforma de seus custos e comprometimento. Quando a pessoa vê o próprio investidor, ou seja, o próprio capital, o próprio empresário, nessa linguagem empresarial, vê que o esporte só coloca adequações importantes, não pode colocar como a esquerda que coloca ainda estereótipos canhotos, ou seja, em partidos esquerdas e direitas, que coloca indefinições de falta de respeito em questões de rentabilidade. É lógico que tempos atrás, eu já tive experiência, na época que eu estava cursando, houve falta de respeito ligada à educação física, que relacionou uma extensão muito grande, marginalizada, entre núcleos permanentes e debates dialógicos. Embora não sendo empático, nem apático, mas eu determinei meus pontos de vista debater sobre a questão do movimento, porque as referências havia um ensino ligado à distância, entre aspas, por causa dos professores que estavam atuando, e também havia um campo proximal, referencial, por causa que os próprios autores que estavam estudando tinham uma intimidade muito peculiar aos nossos. É lógico que entre os debates ligados ao colegiado, é lógico não, ou seja, não fiz como uma pessoa ligado à sua própria valentia, ou seja, nervoso para respeitar.
mas um campo de categoria ligado aonde eu vim, aonde eu cheguei, nas maneiras convenientes, nesses cursos diversos que tinham, colocar parcerias que havia, formações de grandes massas. É lógico que a própria maneira da realização de programas que vai relacionar centros específicos de ensino e aprendizado, ou se bolsas que ocorrem, há um valor importante para nós, que muitas vezes a criação de X não é a criação de Y. A criação de Y, a criação de, ou seja, coloca C, a criação de C, de E, de A, ou seja, são fatores que relacionam uma família ali dentro de uma faculdade, que há uma complexidade muito grande, mesmo que esteja numa corte epistêmica, numa corte entre seus poderes, seu pai ou sua mãe, vai haver minorias ainda que possam se destacar na própria educação física. Se destacou na educação física, não quer dizer que você vai destacar em outras faculdades. Mas se você destacou na educação física, não porque não gostam de estudar, mas vai colocar atividades que ligam um respeito e um desrespeito. Agora, eu quero dizer, quando você também não se destaca, fica uma massificação, fica detestável, ou algo que venha se destacar, né, entre fatos importantes, entre perfis e ensino superior. Eu conheço essa raça. Eu conheço essa raça de gente. Essa raça de gente significa motricidade humana. Essa raça de gente são como nós. É gente. É uma raça que muitas vezes não aproveita, não quer reaproveitar, quer, ou seja, vomitar, cuspir em questões de pratos que come, porque aonde você vai comer você vai ter que movimentar. E aonde você comeu, você aprendeu uma coordenação fina no jardim de infância. E essa ciência que muitas vezes, alguns que dizem que não é ciência, eu não vou apelar para o Bourdieu, Pierre Bourdieu, mas é uma convivência com setores, entre o tempo setorial, que relaciona ao longo prazo entre séculos e os seus saberes. A pedagogia geral, nessa questão de tropa de elite, embora ainda há um conceito bem amplo, peculiar, bem parecido, ligado a essas convenções e esses conventos, ligado ao próprio corpo e à militância. Embora, quando você entra numa escola ou vai ingressar, ainda eles vão analisar que há algo bem simples, modesto ou complexo, particular no sentido de entrar na fileira, sair, ou seja, aquele respeito, beber água, a corrida, as atividades que ocorrem são bem parecidas nos campos de batalhões. E nesse sentido, esse rótulo, essa etiqueta fica diante de nós. Entre séculos passados, uma dominância muito grande. E essa dominância, sobretudo, nos coloca um intelectualismo ligado ao estudo, que possa explicar por causa das trajes, ou seja, dos dotes, vestes, ou seja, a universidade é um conjunto que relaciona a sociedade e cultura. Cultura e sociedade. E a cultura e a sociedade vai haver uma etnia. E a etnia ocorre em classes sociais, onde vai haver um conhecimento e um reconhecimento, onde mantém um trabalho, um tempo entendido, um tempo autônomo, um tempo determinado, um tempo liberado, um tempo e os seus saberes, um tempo e as suas possibilidades diante de décadas entre essas marginalizações, entre tipos de isolamento intelectual, porque o gesto motor vai isolar o intelectualismo. E se vai isolar o intelectualismo, como é que muitas vezes nós vamos treinar e chamamos alguém que é um tipo de pessoa intelectual, empresário, fazer uma cesta, ou seja, não quero ser positivista, mas ensinar, só ensinar, não precisa ser um grande expert, mas a fazer, ou seja, explicar como é que faz, nos coloca o quê? Fazer faz saberes. Nessa aplicabilidade e possibilidades entre o esquema, entre a completude relacionado aos compêndios de exercícios e os compêndios relacionados a conjuntos de reflexões entre pensadores e conjuntos e pensadores ligados à motricidade humana. Então, essa inter-relação nos relaciona uma ciência entre vírgulas e vírgulas, pontos e pontos, dois pontos, com shades e outros fatos
que são abreviados diante da maneira ortográfica de dizer, ligada à legislação, os campos de judici